Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 23: Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Capítulo 13, ainda falando do mesmo assunto, versículo 4: Hoje, no mês de Abib, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esse culto nesse mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Repare o versículo 7: 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda o fermento será visto em todos os teus termos. Agora Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 2. Nós não vamos ter tempo de meditar na maneira como o Senhor apresenta essas festas, então eu só quero destacar isso na leitura agora. Cada um pode depois, se tiver tempo, pensar sobre isso. O versículo 2, as palavras do Senhor começam e terminam com a palavra solenidades. E no meio do versículo ele usa 2 vezes a palavra convocações, formando um quiasma. As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Lembrando que a palavra solenidade quer dizer uma data agendada. Se nós traduzirmos solenidade por data agendada no versículo 4, você vai ver que tem exatamente a mesma estrutura. Versículo 4: Estas são as datas agendadas do Senhor, as santas convocações que convocareis nas suas datas agendadas. E assim o capítulo parece que começa 2 vezes. Depois, continuando no versículo 5: No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Agora em Mateus, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 2. O Senhor Jesus diz aos discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa,
e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E finalmente, 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Antes de começar a pensar sobre a festa da Páscoa, lá em Levítico 23, eu queria tentar esclarecer alguma coisa que eu falei ontem, talvez causou dúvida em alguns. Pelo menos em uma pessoa causou, possivelmente em outras. Quando eu disse que todos os homens de Israel deveriam subir a Jerusalém 3 vezes no ano para celebrar as festas, sendo que havia 7 festas no ano. Alguém poderia pensar se seriam celebradas 3 festas no ano, no outro ano celebrariam outras 3 e assim por diante. Mas as festas, as 7 festas, eram todas elas celebradas todo ano. A questão é que, por causa das datas que Deus escolheu, com 3 viagens para Jerusalém, era possível celebrar as 7 festas. As 3 primeiras caíam dentro de uma semana, no primeiro mês do ano. O dia 14º, dia 15º e o dia 16º. Então, com uma viagem, o judeu já podia celebrar as 3 primeiras festas do ano. Depois, no terceiro mês, 50 dias depois da festa das primícias, havia mais uma festa. E no 7º mês, já no fim da cega, no fim da colheita, havia mais 3 festas, também próximas uma da outra. Se ele tirasse 3 semanas, ele poderia ir para Jerusalém e celebrar a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Então eram 7 festas anuais, todo ano as 7 festas eram repetidas, mas Deus exigiu que em 3 ocasiões todos os judeus fossem para lá: na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E se o judeu tivesse um pouquinho de interesse, com essas 3 viagens, ele estaria em Jerusalém para 7 festas durante o ano. Isso nos leva a uma coisa importante para enfatizar. Em Levítico capítulo 23 nós temos um ano inteiro na história de Israel. E esse quadro completo, esse ano inteiro, representa tudo aquilo que Deus vai fazer em relação à redenção. Deus resumiu o plano de redenção dividindo ele em 7 etapas, 7 etapas que Deus se propôs a cumprir. Deus disse para si mesmo: eu vou fazer isso, depois disso eu vou dar o segundo passo. E Deus dividiu esses 7 passos dentre o ano de Israel para apresentar para nós uma figura completa do plano de redenção. Mas naquele destaque que eu fiz na introdução do capítulo 23, dizendo que o capítulo parece que começa 2 vezes. No versículo 2, Deus apresenta, quase que parece uma poesia, as solenidades, as convocações, as solenidades. No versículo 4 ele repete a mesma coisa, mas entre esses 2 versículos ele fala do sábado. O sábado era uma solenidade estabelecida por Deus também, mas não faz parte dessas 7 solenidades, porque não era uma festa anual, era uma festa semanal. Toda semana havia o sábado. Então o capítulo 23, logo depois de Deus dizer:
são as minhas solenidades, o capítulo começa com um sábado. E se você olhar para o finalzinho do capítulo, o capítulo termina com um sábado, não um sábado semanal. Mas Deus faz uma acréscimo que à primeira vista parece estranho. Ele fala da festa dos tabernáculos, que duraria 7 dias. Mas depois ele fala do 8º dia, que seria acrescentado. Isso já nos leva do milênio até o estado eterno. O capítulo, o ano do judeu, conforme retratado aqui em Levítico 23. O ano começava com um sábado e terminava com um sábado. E em figura Deus está mostrando para nós o plano de redenção, o trabalho dele para restaurar o descanso que foi interrompido pelo pecado. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou das suas obras. Depois veio o pecado. O pecado interrompeu esse descanso de Deus figurativamente. E como o Senhor Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. Deus começou a colocar em funcionamento o seu plano de redenção com o objetivo de devolver a essa terra o descanso que ela desfrutava antes da entrada do pecado. O milênio vai ser uma prévia disso. Não vai ser perfeito porque haverá ainda pecado no milênio, mas vai ser uma prévia disso. Mas logo depois do milênio, nos novos céus e nova terra, haverá um estado eterno em que desfrutaremos de tudo aquilo que Adão e Eva desfrutavam no jardim do Éden, mas com uma garantia extra, a garantia de que será para sempre daquela forma. Aquele descanso nunca vai ser interrompido. E em Levítico 23, nós vemos o capítulo começando falando do descanso. O sábado é o descanso. O capítulo termina falando de um dia acrescentado depois, um dia de descanso. Deus mostrando para nós como Ele vai devolver ao mundo o descanso e as bênçãos do descanso que o pecado tirou da raça humana. Hoje existe essa ansiedade e essa correria da qual o nosso irmão tem falado. Hoje se multiplicam as doenças da alma, depressão e coisas semelhantes a essa, por causa do pecado. E é só quando Deus concluir o seu plano de redenção que nós desfrutaremos daquilo para o qual realmente nós somos criados, desfrutar do descanso de Deus. As 7 festas de Levítico 23, elas podem ser divididas de algumas formas diferentes. Se você ler o capítulo, você vai perceber que algumas vezes Deus diz, naquele capítulo, disse o Senhor a Moisés. E ele fala isso antes de mencionar as primeiras 2 festas, Páscoa e os pães asmos, porque elas formam um par. Depois ele usa de novo essa expressão, disse o Senhor a Moisés, e apresentou a festa das primícias e de Pentecostes, que formam outro par. E depois as 3 festas finais são individuais. Disse o Senhor a festa das trombetas, disse o Senhor a festa ao dia da expiação, e disse o Senhor a festa dos tabernáculos. Mas uma forma mais simples de dividir a lista é reparar aquela expressão eu sou o Senhor, que aparece depois da festa de Pentecostes e depois da festa de tabernáculos, dividindo as 7 festas em 2 grupos. As primeiras 4, Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, e o Senhor diz eu sou o Senhor. Depois trombetas, expiação e tabernáculos, e o Senhor diz de novo eu sou o Senhor. Essa é a divisão profética das 7 festas, porque as primeiras 4 festas já foram cumpridas profeticamente. Elas prefiguram coisas que Deus já fez para nós hoje, não nos dias de Levítico. Nos dias de Levítico eram todas futuras, mas para nós hoje as primeiras 4 já passaram, as últimas 3 ainda estão por vir. Então essa é a forma mais simples que eu queria destacar essas festas, tentando enfatizar o aspecto profético. Como eu mencionei, não sei se foi no primeiro
ou no segundo estudo, as festas têm um caráter histórico, lembrando Israel de coisas da história deles, mas para esses estudos, para não perdermos demais o foco daquilo que eu queria enfatizar, nós vamos tentar nos concentrar no aspecto profético. Eu sei que já é segunda-feira e até agora temos pensado só na introdução, mas às vezes uma introdução um pouco mais detalhada ajuda a entender os detalhes, mesmo que nós não nos prendemos nos detalhes. Então, começando com a festa da Páscoa. Levítico 23 praticamente não fala nada sobre a Páscoa, apenas fala do dia. E se você ler somente Levítico 23, talvez você vai ter a impressão que essa seria a menos importante das festas. Se você imprimir no papel, se você prefere escrever à mão, copie o capítulo 23 numa folha de papel, ou no computador, imprima, se você preferir, e divida em parágrafos, trace uma linha para separar o espaço que Deus dá para cada uma das 7 festas. A festa da Páscoa é a menorzinha de todas, e talvez nós diríamos, é a menos importante então, é aquela com a qual Deus está menos preocupado. Eu me arriscaria a dizer que ao contrário, a festa da Páscoa é a mais importante. E a única razão por que Deus não dá muito espaço para ela em Levítico 23 é porque ela é a única dessas festas que foi celebrada antes de Deus dar essas diretrizes lá na terra do Egito. Antes de tirar eles do Egito, eles celebraram a Páscoa. E Êxodo 12 já deu os detalhes da Páscoa. Eles não precisariam ser repetidos em Levítico 23. A festa dos pães asmos foi experimentada quando saíram do Egito e foi celebrada depois no deserto. Mas quando Deus está ali falando com eles, ainda acampados no Monte Sinai, a festa da Páscoa era a única coisa que eles poderiam ainda associar lá com a sua velha vida do Egito. Era a mais antiga das festas, aquela da qual Deus já tinha dado detalhes. E eu creio que nós podemos enfatizar a prioridade da Páscoa. Era a primeira das 7 festas, não por coincidência, mas era a primeira porque era a mais importante. E lembrando do que lemos em Êxodo capítulo 12, isso fica enfatizado. Quando chegou a época de celebrar a Páscoa, o Senhor disse: este mês vos será o principal, o primeiro dos meses do ano. A palavra traduzida ali, principal, talvez a sua Bíblia tenha uma tradução diferente, mas aquela palavra hebraica quer dizer o primeiro em importância, e a segunda palavra usada no versículo quer dizer o primeiro cronologicamente. Então aquele mês seria o principal, o mais importante e o primeiro em termos numéricos. Agora, um detalhe interessante a enfatizar é que aquele era o 7º mês do ano, não era o primeiro. Tornou-se o primeiro a partir de Êxodo capítulo 12, mas era o 7º mês do ano. Para você ter uma ideia do que Deus fez em Êxodo 12, é como se Deus aparecesse para nós em julho e dissesse: olha, a partir de agora, esse mês 7, mês de julho, vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Vocês vão começar a contar o tempo de forma diferente. As outras nações do mundo vão achar que esse é o 7º mês, mas esse para vocês vai ser o primeiro mês. Eu já mencionei num outro estudo que o calendário judaico, o calendário lá de Levítico 23, não é igual ao nosso calendário. O nosso calendário é chamado gregoriano. Estamos no ano 2016. O calendário judaico está no ano 5776. Bem diferente do nosso calendário. É diferente na contagem do tempo. O nosso é baseado no sol, o deles era baseado na lua. Tem muitos detalhes interessantes e complicados sobre esses calendários, mas é importante entender que são calendários diferentes. Então, quando nós vemos em Levítico 23 de primeiro mês, de terceiro mês, de 7º mês,
não tem nada a ver com os nossos meses. O primeiro mês deles, em Levítico 23, é mais ou menos equivalente a março ou abril no nosso calendário. Mais ou menos equivalente. O sétimo mês cai geralmente em torno de setembro ou outubro. Varia um pouco de ano a ano, porque é baseado na lua e não no sol. Mas o que eu queria enfatizar é essa mudança que Deus fez. Eles estavam no sétimo mês do ano, e Deus diz: esse mês vai ser a partir de agora o primeiro mês. É como se Deus dissesse: os 6 meses que ficaram para trás, esquece deles, nós vamos começar de novo. Vocês já passaram o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto mês, e estão entrando no sétimo, mas apaga tudo isso e vamos começar de novo. Esse mês sétimo agora é o primeiro. O mês oitavo vai ser o segundo. O mês nono vai ser o terceiro. O décimo vai ser o quarto. O 11º o 5. O 12º o sexto. E o sétimo mês, que seria o primeiro mês de vocês, vai ser o sétimo, e assim por diante. Parece um pouquinho confuso, acho que é um pouquinho confuso. Se nós tentássemos viver assim, fatalmente faríamos confusão. Até hoje, Israel trabalha com esses 2 calendários. Aliás, abro um pequeno parênteses, se você quiser depois, assim que eu terminar de falar, pode esquecer isso, mas talvez é bom dizer para alguém que tem interesse. Hoje, em Israel, são aceitos 3 calendários. Você pode assinar um cheque em Israel hoje usando o calendário gregoriano, ano 2016, ou o calendário judaico, ano 5776. Oficialmente, esses 2 calendários são aceitos. E o calendário judaico, desde os dias de Êxodo 12 até hoje, ele segue 2 contagens. O ano civil começa no 7º mês, usando o Levítico 23 como base. O ano novo judaico é mais ou menos setembro ou outubro. Às vezes você vê até no noticiário, nessa época do ano, entrando no outono, eles celebram o ano novo. Mas o ano religioso para eles, a celebração da Páscoa, no primeiro mês, continua sendo março ou abril. Eles têm um calendário civil e têm um calendário religioso. E no calendário civil, o primeiro mês é o 7º do religioso. E no calendário religioso, o 7º é o primeiro do calendário civil. Bem complicado, mas é assim que eles trabalham. Mas, fechando o parêntese, apagando isso da nossa memória, em Êxodo 12 o Senhor mudou o calendário deles. Tudo que aconteceu até agora esquece. Os 6 meses foram perdidos. Vocês são escravos do Egito, esses meses não valeram nada, agora nós vamos começar a contar o tempo. O ano vai começar agora. Eu creio que todos sabem que a festa da Páscoa ilustra a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se houvesse alguma dúvida disso, o Espírito Santo diz em 1 Coríntios 5: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A festa da Páscoa na minha vida representa o dia que eu criei. Nos planos de Deus representa aquele dia da Páscoa, quando o Senhor Jesus foi crucificado em Jerusalém. Eu me apropriei disso quando eu tinha 7 anos de idade. E com toda certeza, aqueles primeiros 6 anos e pouco da minha vida, aqueles primeiros anos deveriam ser apagados. Eu não fiz nada, nem 1 milímetro naqueles primeiros anos que tiveram algum valor para Deus. Aquele que não é salvo não pode agradar a Deus, é impossível. Ele pode, eu não porque era criança, mas um ser humano não salvo, ele pode dar esmolas, ele pode ajudar os outros, ele pode ler a Bíblia, ele pode ter função numa igreja, função religiosa, mas se ele não é salvo, nada daquilo tem valor para Deus. Eu posso contar a minha vida dizendo que tenho 47 anos de vida natural, mas na realidade eu tenho só 40 anos. A minha vida, em termos de vida de alguma coisa que preste, por pouco que seja, começou no dia que eu criei.
Infelizmente, houve muitos outros períodos depois, que também terão que ser jogados fora. Mas o começo é ali. E o que vem antes daquilo não tem valor. Quem não é salvo precisa entender que antes de pensar em fazer qualquer coisa para Deus, ele tem que confiar naquilo que o Senhor Jesus já fez por ele, na cruz do Calvário. E se alguém não for salvo, não pode servir a Deus. E assim o primeiro mês para Israel, o principal e o primeiro cronologicamente, é o mês em que era celebrada a Páscoa. A primeira festa é a Páscoa, a prioridade dessa festa. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 14: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a única vez que você vê no Novo Testamento essa expressão tão rica: a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, que está no trono hoje, ele serviu uma cruz. E a lógica humana diz: bom, vamos esquecer da cruz, vamos falar dela em voz baixa só entre nós, e vamos falar do trono. Isso sim é glorioso. Paulo diz: não, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver tempo depois de comparar as únicas 3 vezes que o Novo Testamento usa a expressão menor, a cruz de Cristo, 3 vezes só. Em 1 Coríntios 1, ela é contrastada com a retórica do mundo, as palavras bonitas, persuasivas e às vezes vazias do mundo. Paulo diz que pregava o Evangelho não com sublimidade de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Em Gálatas capítulo 6, um pouquinho antes de falar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo contrasta a cruz de Cristo com a religião desse mundo, falando de alguns que pregavam a circuncisão para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E em Filipenses 3, ele fala de alguns que são inimigos da cruz de Cristo. E o contraste ali é o assunto que o nosso irmão está apresentando: as riquezas desse mundo. O Deus deles é o vento. Eles só pensam nas coisas terrestres. E diz Paulo, eles são inimigos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é sinal de vergonha, não é sinal de fraqueza. Ela mostra um contraste com a retórica desse mundo, com a religião desse mundo, com as riquezas que esse mundo pode oferecer. E nós, os salvos, deveríamos apreciar cada vez mais o preço que foi pago pela nossa redenção. Nós cantamos hoje: não sei avaliar o preço amargo da paz perene que Ele nos deixou. O sangue, a vida do Senhor Jesus Cristo, dada por nós lá na cruz do Calvário. E sendo que a Páscoa foi cumprida quando o Senhor morreu, sem dúvida nós podemos ver que a prioridade da Páscoa mostra para nós a prioridade do Calvário. O primeiro passo nesse plano de Deus é o mais glorioso. O mundo divide, nós que usamos o calendário gregoriano, dividimos a história do mundo em antes e depois de Cristo. Os homens falam do nascimento dele. Seria realmente melhor, seria mais coerente com o ensino da Bíblia se fosse antes e depois da morte do Senhor Jesus lá no Calvário, porque esse é o acontecimento que foi o divisor de águas. Ali Deus, da forma mais intensa possível, manifestou o seu coração. Em muitas outras ocasiões passadas e futuras, Deus revelou o seu coração aos homens, mas nunca de uma forma tão clara, tão explícita, tão sincera, quanto lá na cruz do Calvário, quando Ele entregou o seu próprio Filho. E nunca o homem manifestou de uma forma tão vergonhosa, nua, o seu coração, como foi feito lá na cruz do Calvário, quando o próprio Filho de Deus estava diante dele e eles o crucificaram. Então, sem dúvida, a morte do Senhor Jesus, representada pela festa da Páscoa, é o acontecimento mais importante no plano de Deus.
Continuando em Êxodo capítulo 12, temos 3 características do cordeiro que deveria ser sacrificado naquele dia. O cordeiro que representa o Senhor Jesus. Lemos a preparação desse cordeiro. Deveria ser separado no 10º mês, não ser no 10º dia. Não seria sacrificado no 10º dia, mas era para ser separado naquele 10º dia. Se você começar a ler a Bíblia desde Gênesis, pensando nessa figura do cordeiro, você ainda vê que desde o começo da história da humanidade, Deus está já apresentando para nós essa figura. Podemos pensar no que Abel sacrificou, nas palavras que Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si um cordeiro, e muitos outros exemplos. Mas é quando chegamos perto do finalzinho da Bíblia que Deus diz para nós que muito antes disso Ele já tinha o cordeiro separado. O apóstolo Pedro diz no capítulo 1 que nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o sangue precioso de Cristo, como um cordeiro incontaminado e imaculado, conhecido na verdade antes da fundação do mundo. Mais uma coisa interessante, se você quiser pesquisar uma concordância depois, só 3 vezes a Bíblia fala de alguma coisa antes da fundação do mundo. O cordeiro, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, antes de Deus lançar os alicerces do universo, quando só havia a Trindade. Naquele tempo do qual o Senhor falou em João capítulo 17, orando ao Pai: Tu me amaste antes da fundação do mundo. Desde aquela época, Deus já tinha conhecido, separado o cordeiro. O plano de salvação não foi uma coisa preparada assim às pressas, quando Adão e Eva pecaram. O pecado entrou, a situação mudou, vamos ver o que podemos fazer. Antes da fundação do mundo, o Senhor já era conhecido como Cordeiro. O Senhor já era conhecido, mas o importante é isso: Ele já era conhecido como Cordeiro. Deus já tinha planejado o plano de redenção. Mas andando um pouquinho mais rápido, o Cordeiro era preparado no 10º dia. O texto fala da provisão do Cordeiro, não provisão para o Cordeiro, mas a provisão que o Cordeiro fornecia para os outros. Eu acho maravilhoso a forma como Deus disse para Moisés: se a família for pequena para um cordeiro, é uma questão prática. Uma família de um casal só, talvez um cordeiro seria muito para eles comerem, porque tudo tinha que ser consumido naquela noite. Então Deus, que é sempre muito prático, Deus disse: se a família for pequena para um cordeiro, então chame o seu vizinho, e vocês dois, as 2 famílias, tomem um cordeiro. Mas certamente houve situações lá em Israel em que uma família seria grande demais para um cordeiro. Uma família com muitos filhos, talvez o cordeiro seria pouco para eles. Eu imagino que essa situação pode ter surgido, mas Deus não faz menção dela na Bíblia, porque Deus está escrevendo não só para Israel, mas para nós. E Deus está querendo dizer para nós que o cordeiro é suficiente. Pode ser que seja demais para uma família, mas na revelação de Deus para nós, nunca vai ser de menos. E só aqueles que são salvos é que podem realmente apreciar isso. O Senhor Jesus é suficiente para o salvo. O salvo mais simples, que às vezes tem dificuldade de ler 2, 3 versículos da Bíblia, ele encontra em Cristo tudo o que ele precisa. E um doutor que gastou a vida toda estudando a Bíblia nas línguas originais, que conhece a Bíblia de capa a capa, ele ainda tem mais para descobrir acerca da pessoa do Senhor Jesus. Ele é suficiente para salvá-lo, ele é suficiente para alimentá-lo, porque esse cordeiro seria consumido naquele dia,
a suficiência do Senhor é apresentada através dessa provisão do cordeiro. E o texto fala também da perfeição do cordeiro. Tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano, sem mácula, sem nenhuma mancha. Os 4 dias de preparação até são relacionados com isso. Observar para ver que não havia nenhum defeito. E nunca é demais se repetir. Eu creio que todos aqui já têm convicção disso. Mas é sempre bom repetir que o Senhor Jesus é perfeito, sem nenhuma mácula. Como diz Hebreus 7,25, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. E para resumir, diz o versículo, feito mais sublime do que os céus. Ele nunca pecou e nunca poderia ter pecado. E talvez o mais impressionante dessa festa da Páscoa é a perfeição com que tudo foi cumprido. O texto diz que o cordeiro deveria ser sacrificado à tarde. Alguns aqui sabem, talvez não todos, que os judeus contam o dia, não como nós, da meia-noite à meia-noite, mas do entardecer ao entardecer. Então, quando o sol se pôr hoje à noite, para ele já é amanhã. Deus estabeleceu que o cordeiro deveria ser morto à tarde. Talvez para nós lendo isso e conhecendo o costume judaico, podemos pensar que seria na tarde, no comecinho do dia 14, ou na tarde quando termina. Mas pelo menos quando o Senhor estava aqui na terra, não há dúvida sobre o que era feito. E os historiadores nos falam que naquela época, a partir das 2:30 da tarde, os portões do templo eram abertos e 3 turnos de judeus, 30 pessoas em cada turno, entravam, primeiro um, depois o outro, trazendo os seus cordeiros. E esses cordeiros começavam a ser sacrificados a partir das 2:30 da tarde, exatamente no mesmo dia em que o Senhor Jesus estava sendo crucificado. E ele ficou na cruz, ficou vivo até as 3 horas da tarde, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, exatamente no mesmo dia e bem próximo da mesma hora em que os cordeiros da Páscoa eram sacrificados, o nosso Salvador morreu. E Deus assim cumpriu pontualmente e perfeitamente a primeira etapa desse plano que ele estabeleceu em Levítico capítulo 23. Logo em seguida, em relação à festa da Páscoa, havia a festa dos pães ázimos. E rapidamente, sem falar muitos detalhes sobre isso, é importante perceber que era uma festa de uma semana e não um dia. Dessas 7 festas, 2 delas duravam uma semana: a festa dos pães ázimos e a festa dos tabernáculos. As festas que duravam um dia, as outras 5, elas representam eventos, coisas que Deus fez de uma vez por todas. As 2 festas que duravam uma semana, elas falam mais dos efeitos daquilo que Deus fez, descrevem mais características de um período. E fica mais fácil entender isso quando nós olhamos para 1 Coríntios 5, onde está escrito: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então façamos a festa. A festa ali não é a ceia, não é a Páscoa, mas como ele diz, façamos a festa com os ázimos, os pães ázimos, da verdade e da sinceridade. Ele está nos levando de volta para Levítico 23 e dizendo: a festa da Páscoa apresentava a morte do cordeiro. Imediatamente em seguida, 7 dias em que não poderia haver fermento na casa dos judeus. Aqueles 7 dias sem fermento são aplicados para nós em 1 Coríntios 5, como nós vivendo uma vida sem contaminação. O fermento na Bíblia sempre é figura do pecado, da corrupção, daquilo que estraga. Como resultado da morte de Cristo, os salvos podem viver uma vida sem fermento. Como resultado da morte de Cristo, os salvos devem viver uma vida sem fermento. Esse é o ensino de 1 Coríntios 7. Ele se aplica ali principalmente à igreja.
é necessário haver disciplina na igreja local. Vínculos familiares ou amizade, qualquer outra coisa não podem permitir que o mal permaneça na igreja, porque um pouco de fermento levanta a massa toda. E quando há pecado, esse pecado precisa ser disciplinado. É triste, é doloroso, mas tem que ser feito. O contexto de 1 Coríntios 5 deixa isso bem claro. Mas obviamente podemos aplicar isso também individualmente. A nação de Israel guardava a festa coletivamente. O cordeiro da Páscoa era sacrificado, e durante os próximos 7 dias, sem intervalo entre uma festa e outra, não havia fermento nas suas casas. As duas festas eram tão ligadas uma na outra, que passaram a ser consideradas uma festa. Ezequiel capítulo 45, versículo 21, fala da festa da Páscoa, durante o milênio, em que serão comidos pães asmos durante 7 dias. Em Lucas 22, nós vemos da festa da Páscoa, da festa dos asmos, que é chamada Páscoa. Os judeus consideraram as duas festas como sendo uma só, porque não havia intervalo entre elas. Isso indica para nós a união entre essas duas festas. Mas em Levítico 23 vemos claramente que são duas datas distintas, causa e efeito. A Páscoa produz os pães asmos. A morte do Senhor Jesus produz a santificação na vida do salvo. O salvo precisa viver uma vida santa porque Cristo morreu por ele. O incrédulo não pode viver uma vida santa porque Cristo não é o salvador dele. Ele não aceitou o sacrifício da Páscoa ainda. Então fica uma responsabilidade sobre nós que somos salvos, a vivermos de modo digno do Evangelho, como nosso irmão citou, acho que no primeiro estudo dele, Filipenses capítulo 1. Fomos salvos não para continuarmos vivendo como gentios, fomos salvos para viver sem fermento. Êxodo capítulo 13, versículo 7, destacou 3 aspectos disso, que você pode pensar depois. Nenhum fermento no alimento deles, comerás pães asmos. Nenhum fermento à vista deles, nenhum fermento nos termos deles. O alimento fala daquilo que nós assimilamos, daquilo que nos fortalece, que nos sustenta. O que está na nossa vista fala daquilo que nós permitimos que entre pelos nossos olhos. Nos nossos termos fala daquilo com que nós nos associamos. Os cristãos individualmente, como família e como igreja, precisamos ser separados de tudo aquilo que desagrada a Deus. Precisamos tirar o fermento das nossas vidas. Leia 1 Coríntios 5 e 7, veja a hipocrisia e a verdade que ele apresenta. O mal tem que ser tirado, aquilo que é bom tem que ser buscado. Precisamos viver uma vida de santificação, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Não faz sentido mais nós vivemos ainda um fermento, permitindo o pecado no nosso meio. É necessário haver um esforço para isso. Aquele ano judaico, todos os anos judaicos, começaram então com essas duas festas, que formam um par, podem ser agrupadas. 2 eventos distintos, mas bem unidos entre si. O primeiro falando da morte do Senhor, o segundo falando dos efeitos dessa morte na nossa vida. O cordeiro foi morto, o Senhor Jesus morreu. E nós nunca vamos conhecer, nem na eternidade, nós nunca vamos conhecer uma verdade mais gloriosa do que essa. Paulo escreveu em Gálatas, voltando de novo para Gálatas: o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Efésios 5 ele diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 5:25. Em Efésios 5:2 ele fala: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Mas é em Gálatas 2 que ele toma o cordeiro da Páscoa para ele. O Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o ponto alto da experiência do ser humano. E aquele que não creu ainda, que não passou pelo Calvário, não sabe o que é servir a Deus
não sabem o que é viver. Esse é o começo. É o princípio por ser mais importante, é o princípio por ser o começo. E depois disso, podemos pensar em santificação e as outras coisas que virão depois. Que Cristo, principalmente na sua morte, seja engrandecido entre nós, e que todos nós salvos possamos realmente entender e concordar com aquilo que Paulo disse: longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.